Olá, pessoal! O assunto de hoje é capacitação de motoristas. Muito mais importante do que a gente falar sobre o treinamento desses motoristas é a gente conversar e discutir como eles estão sendo capacitados para dirigir consciente e prudentemente nas estradas, né? Quem está aqui hoje para falar com a gente sobre esse assunto é o Mário Canaã. O Mário Canaã é engenheiro, já está há 25 anos nessa área de transporte, há 20 anos trabalhando com treinamentos de motorista e ele é do site Motorista Consciente. Bom dia, Canaã, tudo bom? Oi, Ana Paula, bom dia para você também, tudo certo. Mário, conta pra gente um pouquinho como está o cenário hoje de capacitação de motoristas. É um assunto bastante importante e que a gente enxerga que não está sendo bem visto, bem valorizado pelas empresas. Se você parar para pensar, Ana Paula, hoje a gente tem uns dados aí médios. Em média se gasta por ano em prevenção de roubo cerca de R$1 bilhão se perde por ano no país. E se você for ver com acidentes se perde cerca de R$10 bilhões, 10 vezes mais. Sim. No nosso país anualmente. Aí você vai ver, para prevenção de roubo de carga, as empresas fazem um monte de ações, gastam um monte de dinheiro, e os agentes são externos. O bandido é de fora da empresa, o receptador é de fora da empresa. Não depende exclusivamente da empresa, né? Da ação da empresa. E o acidente, o agente normalmente está dentro da empresa. Ah, não, o acidente é uma fatalidade. Um percentual muito pequeno que é fatalidade. A grande maioria são os acidentes são ocasionados por imprudência. E se você for ver, o motorista, ele na maioria das vezes tem envolvimento no acidente. Em 90% dos acidentes há envolvimento do motorista. Nós temos vários tipos, vamos imaginar assim, vários tipos de motoristas, né? Tem aquele que sabe, tem o conhecimento e pratica, faz as coisas certas, ótimo, esse é o motorista que toda empresa quer, né? Tem aquele motorista que sabe, mas não pratica. E o que a gente precisa fazer? A gente precisa motivar esse motorista a fazer a coisa certa. Aí tem várias maneiras de você motivar. Eu ia te perguntar exatamente isso agora. Como motivar esses motoristas a fazerem as coisas certas? Porque acho que geralmente é comum que os motoristas saibam como fazer, só não conseguem às vezes colocar em prática por vícios até de direção e tal. Como motivá-los a dirigir da forma correta? Talvez um programa de incentivo premiando por mérito, né? Seja uma maneira interessante de você motivar, cursos que trabalhem essa parte comportamental do motorista, isso daí eu acho que é bacana também. Enfim, aí as empresas têm que fazer um trabalho em cima disso, né? É importante conhecer essa necessidade e fazer esse trabalho. E Canaã, eu acho que o que a gente percebe um pouco é que também precisa de uma mudança de cultura da própria empresa, de entender que o treinamento é um benefício tanto para a empresa, que vai conseguir reduzir custo com acidente, com custos aí de combustível e tal, quanto também um investimento no capital humano da empresa. Está investindo no funcionário, está investindo no motorista, está ensinando para ele a forma como ele vai dirigir, para que ele também esteja em segurança quando for para a estrada. Com certeza. A gente vê assim uma cultura, infelizmente, né, na área de transporte, a cultura de que o treinamento é um custo, é uma despesa, quando na realidade é um investimento que se faz. Até mesmo porque quando você pega um bem que às vezes tem valores altíssimos, né, um bem que é um bem de produção, um caminhão ou um ônibus implementado, né, com um implemento. Você tem aí uma composição de cavalo, carreta ou um ônibus aí rodoviário que passa de R$500 mil. Isso é como se fosse uma unidade geradora de negócio, uma empresa. R$500 mil, você monta uma empresa. Você dá na mão do motorista e diz assim, paga lá o salário dele, tudo bem, um salário que vamos imaginar que seja um salário justo. Agora você vai colocar uma pessoa para tocar uma empresa tua,
às vezes várias empresas, quando se trata de uma frota grande, e não dá um treinamento adequado. Quem que pode convencer o patrão a contratar um treinamento adequado? É o pessoal do RH, ou o chefe de frota, o gestor de frota. São as pessoas que estão no meio do caminho, que têm acesso à gerência geral, ao comando da alta direção da empresa, e tem também acesso ao operacional. Então ele sabe o que o operacional está precisando e tem como convencer o patrão, né, a prover esses recursos. E vice-versa, ele é o meio do caminho. Tem que ter uma comunicação adequada. Aí você vai ver, por causa da crise, vamos imaginar agora, né? As empresas estão enxugando, às vezes cortando onde não deve cortar, e estão jogando muita responsabilidade nessas pessoas que são pessoas chaves. Elas estão abarrotadas de serviço até aqui e não conseguem ter tempo para abrir a mente para ver essas necessidades, para buscar esses recursos tão importantes para a empresa. E você falando crescer. De redução de custos, a gente tem N possibilidades de treinamento hoje, inclusive a questão assim, não precisa ser mais você colocar uma pessoa, deslocar um treinador, um palestrante para ir até a empresa dar um treinamento para o motorista. A gente tem possibilidades aí de fazer alguma coisa online, tem diversos cursos, e as pessoas agora, eu sinto que tem-se um preconceito menor quanto a essa questão de fazer um curso online. O curso online ele funciona, e funciona muito bem. Até porque assim, as empresas, né, que se dedicam a esse tipo de treinamento e procuram colocar o treinamento na linguagem do seu público-alvo. Tem que ser, porque senão aí tem que ter assim, uma atratividade que faça com que o público-alvo, no caso, no motorista, estamos falando em motorista, né? Ele tenha atenção. Então tem que ser na linguagem dele, tem que ter um pouquinho da vida real, da vida como ela é, historinhas do dia a dia, para prender a atenção. Trazer para o cotidiano, né? Trazer para a realidade do dia a dia dele. Tem que ter um pouquinho de humor, porque ninguém é de ferro, né? E, Canaã, eu vi que vocês estão agora lançando um novo curso, que é um curso sobre como evitar tombamentos. Por que esse assunto também é tão importante? Existe muito esse risco de tombamento? 90% dos tombamentos ocorrem de forma solitária. O que eu quero dizer com isso? Solitária é porque o motorista tombou sozinho, não teve envolvimento de outro veículo. E se você for ver, eles são causados por falha na operação, do próprio motorista. E ele erra na avaliação por falta de conhecimento. Os tombamentos eles ocorrem às vezes em reta. Como é que o cara tombou numa reta? Você vai ver, na maioria das vezes ele tomba numa reta porque de repente saiu um pouquinho da pista, né? Pisou entre aspas, né? No acostamento. Qual é a tendência do motorista? No reflexo, é puxar de volta para a pista. Nessa de puxar de volta para a pista, pronto, já complicou tudo. Por quê? Se você está numa carreta bitrem, por exemplo, 1 centímetro que você mexa no volante representa 1 metro lá atrás no final da composição bitrem. Quantos centímetros você imagina que o motorista puxa para voltar para a pista depois que ele pisa no acostamento? Então é muito mais do que 1 centímetro. Então não tem jeito, é um tombamento já que poderia ter sido evitado se ele conhecesse, se ele soubesse como ele ocorre e soubesse assim, como ele deve fazer para evitá-lo. Então é isso, muito obrigada, Mário, pela presença. A gente pode contar aí com você em outros programas, vamos alinhar para fazer alguns outros programas aí pela frente. Pessoal, hoje o programa acaba por aqui. A gente está colocando aqui no vídeo também o link do site do Motorista Consciente para vocês entrarem, conhecerem um pouco mais sobre o trabalho do Canaã e sobre os cursos que ele disponibiliza lá no site. Eu espero que vocês aproveitem bem esse conteúdo. Entre também no nosso canal, se inscreva no nosso canal para vocês ficarem por dentro aí das próximas novidades dos nossos programas. E a gente se vê no próximo Papo é Logística.